Tudo começou com o som de risadas vindo da sala, enquanto eu ajeitava os talheres na nossa mesa para a ceia de Natal. Levantei os olhos a tempo de ver meu pai me filmando com o celular. Horas depois, a notificação do Facebook mostrava na postagem dele: "Olhem só para esse fracasso. Sempre foi a empregada da casa." Meus irmãos já tinham deixado comentários com emojis de risada. Quando os confrontei, eles me chamaram de hipersensível. Peguei minha bolsa e fui embora. Na manhã seguinte, minha irmã mandou uma mensagem: "Por que não consigo sacar 15 mil reais da sua conta?" Foi quando eu, finalmente, explodi. Eu sempre fui a responsável da família. Enquanto meus 3 irmãos eram incentivados a correr atrás dos seus sonhos e viverem suas melhores vidas, eu era a pessoa de quem se esperava ser prática, confiável e, o mais importante, disponível sempre que alguém precisasse de algo. Esse era meu papel como Isabela, ou Bela, a filha mais velha da família Gouveia. Meu pai, Ronaldo, era um charme para todos fora de casa. Seus amigos o achavam a pessoa mais generosa do mundo. Seus colegas de trabalho o descreviam como justo, mas dentro das nossas 4 paredes, ele era calculista e manipulador, constantemente nos colocando uns contra os outros em competições sutis por sua aprovação momentânea. Minha mãe havia falecido quando eu tinha 16 anos, me forçando a assumir seu papel muito jovem. Meus irmãos Patrícia, Tiago e Letícia tinham 13, 11 e 7 anos, respectivamente. Embora meu pai fosse, tecnicamente, quem nos criava, era eu quem preparava os almoços, ajudava com a lição de casa e garantia que todos tivessem roupas limpas para ir à escola. Apesar de tudo, consegui pagar minha faculdade, me formando em finanças. Agora, aos 32 anos, eu trabalhava como analista financeira em uma respeitada consultoria no centro de São Paulo. Tinha meu próprio apartamento, uma poupança decente e uma vida que construí inteiramente sozinha. Minha família não havia contribuído com 1 centavo para minha educação ou carreira. Mesmo assim, eles agiam como se tivessem direito aos frutos do meu trabalho. Cerca de 3 anos atrás, durante um inverno particularmente rigoroso, quando Patrícia alegou que sua energia seria cortada, eu adicionei meus irmãos como usuários autorizados na minha conta de poupança de emergência. A ideia era ser uma solução temporária para crises reais, com acordos claros sobre a comunicação antes de qualquer saque. Cada um usou 1 ou 2 vezes para emergências legítimas, sempre com discussão prévia. O desastre da ceia de Natal começou inocentemente. Eu me ofereci para sediar o evento no meu apartamento, pensando que talvez fosse a chance de, finalmente, mostrar à minha família que eu era mais do que apenas o plano B deles. Passei semanas planejando o cardápio, decorando o apartamento e garantindo que tudo estaria perfeito. Quando chegaram, meu pai imediatamente criticou o tamanho do meu lugar. Patrícia comentou que meus móveis pareciam baratos. Tiago reclamou do bairro e Letícia, que aos 23 anos ainda morava com nosso pai, apenas seguiu seu exemplo fazendo comentários sutilmente ofensivos. Ainda assim, eu insisti. Servi bebidas, preparei aperitivos e comecei a pôr a mesa com os talheres e a louça de jantar finos que eu tinha comprado especificamente para a ocasião. Foi quando ouvi a risada e levantei os olhos para ver meu pai me filmando. Após descobrir a postagem do Facebook durante o jantar, confrontei todos eles. "Por que você postou isso?" Perguntei ao meu pai, mostrando-lhe o celular com a postagem à vista. "Foi só uma brincadeira, Isabela," ele disse, nem sequer olhando para seu prato de peru e farofa. "Você sempre leva tudo tão a sério." Relaxa, Patrícia acrescentou. "Todo mundo sabe que você adora bancar a anfitriã." Bancar a anfitriã? Eu cozinhei por 3 dias seguidos enquanto trabalhava em período integral. E lá vai ela, se fazendo de vítima de novo. Tiago interveio, revirando os olhos dramaticamente. Senti meu peito apertar enquanto todos trocavam olhares cúmplices. Essa era a tática usual deles. Unirem-se contra a da Isabela, fazendo-a parecer louca por ter reações humanas normais. "A postagem já tem 73 curtidas", meu pai disse, parecendo satisfeito consigo mesmo. "As pessoas acham hilário." Foi quando me levantei, peguei minha bolsa e deixei meu próprio apartamento. Eu não me importava em abandoná-los com a bagunça. Não me importava com a comida que sobrava. Eu só precisava me afastar da presença sufocante deles.
Fiz check-in em um hotel por uma noite, algo que nunca havia me permitido fazer por parecer um desperdício. Mas naquela noite, eu precisava do anonimato, dos lençóis limpos, da distância da minha vida. Na manhã seguinte, ainda no meu quarto de hotel, recebi a mensagem de Patrícia. Por que não consigo sacar 15 mil reais da sua conta? Nenhuma introdução, nenhuma explicação, nem mesmo um bom dia ou desculpe por ontem. Apenas apropriação. Liguei para o meu banco imediatamente e fiquei chocada ao descobrir que aquela não era a primeira tentativa de Patrícia de sacar dinheiro sem perguntar. A representante do banco, Elaine, pacientemente me orientou por uma série de transações ao longo dos últimos 2 anos. Pequenos saques entre 500 e 2.500 reais, estrategicamente espalhados entre transações legítimas. Gostaria de saber o valor total sacado por usuários autorizados nos últimos 24 meses? Perguntou Elaine. Sim, por favor, respondi, meu estômago já se contorcendo de pavor. O total é de 110 mil reais. Eu quase deixei o telefone cair. Isso era mais da metade do que eu tinha conseguido economizar desde que comecei minha carreira. Dinheiro que deveria ser minha rede de segurança, meu futuro pagamento de entrada para um apartamento, minha proteção contra emergências. Passei a hora seguinte revisando cada transação, documentando metodicamente datas, valores e qual irmão havia feito cada saque. O padrão era claro. Eles vinham drenando sistematicamente minha conta, provavelmente presumindo que eu não notaria os valores menores em meio às minhas transações regulares. Antes de confrontá-los, eu precisava de provas. Imprimi extratos, destaquei os saques não autorizados e criei uma planilha mostrando exatamente quanto cada irmão havia tirado. Patrícia liderava o grupo com quase 50 mil reais, seguida por Tiago com 35 mil reais e Letícia com pouco mais de 25 mil reais. Enquanto eu olhava para os números, as memórias voltaram. O carro novo de Patrícia no ano passado, que ela alegou ser um ótimo negócio. A misteriosa capacidade de Tiago de pagar ingressos para a temporada do Corinthians, apesar de seu emprego na academia local. A extensa coleção de sapatos de Letícia, apesar de trabalhar em meio período em uma cafeteria. Tudo isso havia sido financiado por mim, sem meu conhecimento ou consentimento. Com as mãos trêmulas, fechei o laptop. A traição era profunda, mas a verdade era agora inegável. Minha família não tinha apenas me envergonhado no Natal. Eles estavam me roubando há anos. Decidi ligar para Patrícia primeiro, meu dedo pairando sobre o contato dela por vários minutos antes de ter coragem para apertar a chamada. E aí, irmã? Sobre o dinheiro? Ela atendeu, casual como sempre. Não, eu a interrompi, minha voz mais firme do que eu esperava. Não haverá 15 mil reais. Na verdade, precisamos falar sobre os 50.236 reais que você já tirou sem a minha permissão. Silêncio na linha. Então, do que você está falando? Eu só uso a conta de emergência quando preciso desesperadamente. Eu tenho extratos bancários, Patrícia. Datas, horários, valores. Você quer que eu comece a listá-los? O tom dela mudou instantaneamente, de confusão para defensiva. Aquele dinheiro era para emergências da família. Que emergência exigiu R$ 2.500 na data exata do lançamento dos ingressos para o Rock in Rio, ou R$ 1.500 no dia seguinte em que você postou fotos da sua bolsa de grife nova? Você está sendo ridícula, ela retrucou. Aquela conta é da família. Você está dizendo que não somos mais família? Família não rouba um do outro. Não é roubo se você nos deu acesso. Meu Deus, você é tão controladora com dinheiro. Só porque você escolhe viver como uma miserável, não significa que o resto de nós deva sofrer. Devolva o dinheiro, Patrícia. Todo ele. Quero um plano de pagamento por escrito até o final da semana. Ela deu uma risada. Um som áspero, sem humor. Boa sorte com isso. Espere até o pai saber disso. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Em minutos, meu celular estava vibrando com mensagens de toda a minha família em um grupo de chat que eu nem sabia que existia. Pai, a Isabela está numa crise de poder por causa da conta de emergência. Tiago, típico, ela não pode simplesmente mudar as regras quando quiser. Letícia, ela é mesmo tão egoísta depois de tudo que fizemos por ela? Patrícia, ela está me ameaçando por causa de um dinheiro que disse que poderíamos usar.
As mensagens deles continuaram, cada uma distorcendo ainda mais a narrativa para longe da realidade. De acordo com eles, eu era a vilã, ingrata, egoísta, controladora. Eles se pintavam como vítimas da minha suposta tirania financeira, convenientemente esquecendo que era o meu dinheiro que estavam pegando. Eu digitei e apaguei várias respostas, finalmente decidindo por: isso não é sobre mudar regras. É sobre os R$ 110.000 tirados sem meu conhecimento ou permissão. Eu espero planos de pagamento de cada um de vocês. A resposta foi imediata e unificada. Pai. Lá vem ela com a chantagem emocional de novo. Tiago. Sempre a mártir. Patrícia. Você nos deu acesso. Isso significa que você nos deu o dinheiro. Letícia. Não acredito que você está contando centavos contra sua própria família. Eu larguei o telefone, sentindo-me fisicamente doente. Isso era gaslighting em sua forma mais pura, me fazendo questionar se eu estava exagerando, se eu era a errada por esperar respeito básico pelos meus limites e propriedade. No dia seguinte, meu pai ligou. Eu quase não atendi, mas um persistente senso de obrigação me fez pegar o celular. Precisamos conversar sobre essa birra que você está fazendo, ele disse sem preâmbulos. Não é birra esperar que as pessoas não roubem de mim. Ninguém roubou nada, ele disse, sua voz assumindo o tom condescendente que ele sempre usava quando achava que eu estava sendo irracional. Você está transformando tudo numa tempestade em copo d'água porque está chateada com o vídeo, que, a propósito, era só uma piada. Isso não tem nada a ver com o vídeo, insisti, embora ambos soubéssemos que não era totalmente verdade. O vídeo tinha sido o ponto de ruptura, mas a traição financeira era muito real. Olha, acho que você precisa de um tempo para esfriar a cabeça. Ele continuou, mas devo avisar, se você continuar fazendo essas acusações e exigências, não terei escolha a não ser deixar as pessoas saberem a história real sobre você. Meu sangue gelou. Que história real? Sobre seus episódios, sobre como você sempre foi instável com dinheiro, como faz promessas e depois fica paranoica e defensiva. Você realmente quer que seus colegas de trabalho ou aquele seu namorado bonitinho, Rafael, não é? Ouçam sobre isso. Senti como se tivesse levado um tapa. Meu pai estava ameaçando espalhar mentiras sobre minha saúde mental no meu local de trabalho e no meu relacionamento. E a menção de Rafael, com quem eu estava namorando há apenas 4 meses e que eu só havia mencionado 2 vezes em reuniões de família, parecia particularmente invasiva. Isso seria difamação, consegui dizer. Ele riu. Não é difamação quando é preocupação familiar. Além disso, temos documentação. Documentação de quê? Perguntei genuinamente confusa. Os contratos de empréstimo, as mensagens onde você ofereceu ajuda financeira, as sessões de terapia familiar onde você admitiu usar dinheiro para controlar pessoas. Nada disso nunca havia acontecido. Nunca tínhamos feito terapia familiar. Eu nunca tinha assinado contratos de empréstimo com meus irmãos. Isso era fabricação em um nível que eu não pensei que nem mesmo meu pai fosse capaz. Você está inventando isso, eu disse, minha voz mal audível. Verifique seu e-mail. Ele respondeu e desligou. Com as mãos trêmulas, abri meu e-mail e encontrei uma mensagem do meu pai com anexos. O primeiro era um documento digitalizado que parecia ser um contrato de empréstimo entre Patrícia e eu, com uma assinatura que vagamente se assemelhava à minha, mas era claramente falsificada. O segundo era uma captura de tela adulterada de mensagens de texto, mostrando-me supostamente oferecendo dinheiro sem necessidade de reembolso. O terceiro era uma foto minha dormindo no meu sofá, claramente tirada, sem meu conhecimento, durante uma visita familiar, com meu laptop aberto ao lado. As implicações eram claras. Eles não só estavam roubando meu dinheiro, mas também estavam planejando essa defesa há algum tempo. Eles estiveram na minha casa, vasculhando meus pertences pessoais, possivelmente acessando meu computador e documentando coisas que poderiam usar contra mim. Senti-me violada em um nível que nunca havia experimentado antes. Isso não era apenas abuso financeiro. Era um esforço coordenado para me explorar e depois me desacreditar se eu reagisse. Liguei para o meu banco imediatamente e removi todos os 3 irmãos como usuários autorizados da minha conta. Em seguida, congelei a conta por completo, planejando abrir uma nova em outro banco no dia seguinte.
Quando verifiquei as redes sociais naquela noite, descobri que havia sido bloqueada pelos 4 membros da família. No entanto, de alguma forma, amigos em comum estavam entrando em contato, perguntando se eu estava bem e dizendo que estavam lá se eu precisasse conversar. Não demorou a descobrir o porquê. Meu pai havia feito uma postagem vaga, mas preocupante, sobre estar aflito com o estado mental de Isabela e pedindo às pessoas que ficassem de olho em mim. Saí de todas as redes sociais, sentindo-me ao mesmo tempo zangada e profundamente sozinha. Minha família não tinha apenas roubado meu dinheiro. Eles estavam agora ativamente tentando destruir minha reputação e me isolar do meu sistema de apoio. Enquanto eu estava sentada no meu apartamento naquela noite, cercada pelos restos do jantar de Natal que haviam arruinado, percebi que isso não seria resolvido com uma simples conversa ou mesmo planos formais de pagamento. Isso era uma guerra, uma que eles vinham travando contra mim há anos sem meu conhecimento, e uma que eu estava apenas começando a entender como lutar. Na manhã seguinte, fui direto ao meu banco quando abriu às 9 horas. Expliquei a situação a uma gerente pessoal chamada Elaine, que ouviu com crescente preocupação enquanto eu detalhava os saques não autorizados e as subsequentes ameaças da minha família. Infelizmente, isso não é tão incomum quanto você pensa, disse Elaine, sua expressão solidária. O abuso financeiro familiar é algo que vemos regularmente. Ela me ajudou a fechar minha conta comprometida por completo e a abrir 2 novas no mesmo banco, uma conta corrente para despesas diárias e uma conta poupança sem usuários autorizados e com medidas de segurança adicionais. Também abri um cofre no banco, onde poderia guardar documentos importantes que não queria que minha família acessasse. Você também deveria considerar mudar todas as suas senhas, Elaine aconselhou. E-mail, redes sociais, outras contas financeiras, qualquer coisa que sua família possa saber ou adivinhar. Passei as 2 horas seguintes mudando todas as senhas que conseguia pensar, configurando a autenticação de 2 fatores em todas as contas e criando novas perguntas de segurança com respostas que minha família não saberia. Também bloqueei todos os números de telefone deles, embora mantivesse seus e-mails desbloqueados para ter um registro de quaisquer novas ameaças ou manipulações. Depois de proteger minhas contas, precisei lidar com a situação das redes sociais. Em vez de interagir diretamente com as postagens vagas do meu pai sobre minha saúde mental, fiz uma declaração simples e factual. Vou tirar um tempo das redes sociais para focar em assuntos pessoais. Se precisarem falar comigo, por favor, usem o e-mail. Em seguida, desativei minhas contas. Naquela tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Isabela, é o Tiago. De todos os meus irmãos, Tiago e eu tínhamos sido os mais próximos. Antes de nossa mãe morrer, costumávamos construir estruturas elaboradas de Lego e inventar histórias sobre as pessoas que moravam nelas. Essa conexão havia desaparecido à medida que ele se alinhava cada vez mais com nosso pai. Mas uma pequena parte de mim ainda esperava que ele pudesse ser diferente. Não estou interessada em mais gaslighting, eu disse secamente. Não, escuta, eu entendo por que você está chateada. Ele disse, sua voz mais baixa que o normal. As coisas saíram do controle. 110 mil reais não é sair do controle, Tiago. É roubo. Eu sei. Olha, podemos nos encontrar? Só nós 2. Quero conversar sobre como consertar isso. Contra todos os instintos que gritavam que isso era uma armadilha, concordei em encontrar Tiago em uma cafeteria no centro da cidade, um lugar público onde ele não poderia fazer um escândalo sem consequências. Quando cheguei, Tiago já estava sentado em uma cabine de canto, com 2 cafés na mesa. Ele parecia cansado, a expressão arrogante usual substituída por algo que quase se assemelhava a remorso. Pedi seu de sempre, ele disse, empurrando um latte de baunilha na minha direção. Sentei-me, mas não toquei no café. Fale primeiro. Me desculpe pelo Natal, pelo vídeo, por tudo. O pai foi longe demais. Esperei, não disposta a aceitar um pedido de desculpas tão limitado. E sim, eu tirei dinheiro sem perguntar. Todos nós fizemos. Foi errado. Então você vai pagar de volta? Ele suspirou, esfregando o rosto. É sobre isso que eu queria falar. Eu não tenho 35 mil reais, Isabela. Não de uma vez. Eu consigo, talvez, 1.000 reais por mês. Fiz as contas mentalmente.
A R$ 1.000 por mês, levaria quase 3 anos para ele me pagar o que devia, mas era um começo. 1.500, eu contra-ataquei. E eu quero por escrito. Feito, ele concordou, surpreendendo-me com sua falta de resistência. Vou fazer um rascunho de algo. Passamos a hora seguinte negociando os termos. Pagamentos mensais de R$ 1.500, começando na semana seguinte, continuando até que sua dívida fosse totalmente paga. Ele até sugeriu adicionar uma taxa de juros de 2%, o que eu não esperava. Vou falar com Patrícia e Letícia também. Ele prometeu enquanto terminávamos. Vou fazer com que elas aceitem arranjos semelhantes. Pela primeira vez em dias, senti um vislumbre de esperança. Talvez isso pudesse ser resolvido sem destruir completamente o que restava da nossa família. Obrigada, eu disse, finalmente tomando um gole do latte agora frio. Isso significa muito para mim, Tiago. Ainda somos família, ele disse com um pequeno sorriso. Não importa o que aconteça. Eu queria acreditar nele. Eu realmente queria. Naquela noite, Tiago enviou um acordo de pagamento assinado, completo com os termos que havíamos discutido. Não era legalmente vinculativo, mas era um gesto de boa-fé que eu não esperava. Ele também incluiu uma mensagem dizendo que havia falado com Patrícia e Letícia, e elas estavam pensando em arranjos semelhantes. Progresso, pensei. Lento, mas progresso real. No dia seguinte, eu estava no supermercado quando meu cartão de crédito foi recusado. Envergonhada, tentei meu cartão de débito, que felizmente funcionou. Assim que cheguei ao meu carro, liguei para a operadora do meu cartão de crédito. Senhora Gouveia, parece haver um bloqueio de segurança em sua conta devido à atividade em comum, explicou a representante. Detectamos 6 solicitações de crédito enviadas em seu nome nas últimas 48 horas. Meu estômago afundou. Eu não solicitei nenhum crédito novo. É por isso que colocamos o bloqueio de segurança. As solicitações eram para cartões de loja, empréstimos pessoais e 2 novos cartões de crédito principais. Todos usaram seu cadastro de pessoa física e informações pessoais, mas foram enviados de endereços IP em Campinas. Campinas, onde meu pai morava. Isso é roubo de identidade, eu disse, as palavras soando surreais ao sair da minha boca. Preciso bloquear meu crédito imediatamente. A representante me orientou a realizar um bloqueio de crédito na Serasa e a registrar um alerta inicial de fraude. Eles também me forneceram números de protocolo e me aconselharam a registrar um boletim de ocorrência o mais rápido possível. Quando cheguei em casa, puxei meus relatórios de crédito completos de todos os bureaus. O que descobri era muito pior do que eu previra. Isso não era um desenvolvimento recente. Havia contas abertas em meu nome que remontavam a pelo menos 18 meses. Cartões de loja, empréstimos pessoais, até mesmo um financiamento de carro para um veículo que eu nunca havia visto. Ao todo, havia mais de R$250 mil em dívidas em meu nome que eu não havia criado. Algumas das contas estavam em situação regular, com pagamentos mínimos sendo feitos apenas o suficiente para evitar que fossem para cobrança. Outras já estavam com 30 ou 60 dias de atraso. A abordagem metódica sugeria que isso não era uma reação espontânea ao nosso conflito recente. Este era um plano de longo prazo. Meu pai vinha usando sistematicamente minha identidade para obter crédito, provavelmente pretendendo esgotar cada conta e passar para a próxima antes que eu descobrisse o que estava acontecendo. Passei o resto do dia ao telefone, registrando uma denúncia formal de roubo de identidade na Polícia Federal, conversando com departamentos de fraude em várias credoras e finalmente registrando um boletim de ocorrência na delegacia. O policial que pegou minha declaração foi profissional, mas não particularmente otimista. Casos de roubo de identidade familiar são complicados, ele explicou. Muitas vezes se resumem a ele disse, ela disse, especialmente se o membro da família teve acesso às suas informações pessoais com seu conhecimento. Eu nunca dei permissão para abrirem crédito em meu nome, insisti. Eu entendo, senhora. Vamos investigar, mas quero definir expectativas realistas. Esses casos podem levar meses para serem resolvidos e o processo é desafiador sem evidências claras de intenção. Naquela noite, recebi um e-mail de Tiago. O assunto dizia simplesmente: acho que você deveria ver isso. O e-mail continha uma mensagem que meu pai havia encaminhado aos meus irmãos. Ronaldo,
A Isabela está fazendo acusações sérias que podem ter consequências legais para todos nós. Lembrem-se da nossa discussão sobre apoio financeiro e mantenham essa história. Toda a documentação de empréstimo está no lugar. O que quer que façam, não admitam nada por escrito ou por mensagem de texto. Reunião de família na minha casa amanhã à noite para alinharmos nossas histórias. Não contem para a Isabela. Qualquer esperança que eu tivesse alimentado de que Tiago pudesse ser um aliado desmoronou. O encontro na cafeteria, o pedido de desculpas aparentemente sincero, o acordo de pagamento, tudo tinha sido uma estratégia para ganhar tempo enquanto eles coordenavam sua defesa contra mim. Eu estava verdadeiramente sozinha. No final da semana, o impacto total do roubo de identidade começou a se materializar. Meu score Serasa despencou de um excelente 920 para 450. A reputação financeira cuidadosamente construída que eu havia trabalhado anos para estabelecer estava em ruínas. No trabalho, tentei manter a normalidade, focando nos relatórios de fim de ano que exigiam minha atenção, mas a concentração era impossível. Cada vez que meu telefone vibrava, meu coração acelerava, esperando mais notícias ruins. Na tarde de sexta-feira, minha supervisora, a doutora Cíntia, me chamou em seu escritório. Ela era uma mulher direta, na casa dos 50 anos, que sempre me dera avaliações justas e projetos desafiadores. Isabela, está tudo bem? Ela perguntou assim que fechei a porta. Sim, só um pouco estressada com o final de ano. Menti. A razão pela qual pergunto é que estamos finalizando a equipe para a conta Eldorado. Ela disse, referindo-se a um cliente importante que eu estava posicionada para liderar. Exige autorização de segurança e uma verificação de antecedentes abrangente, incluindo o histórico financeiro. Meu estômago despencou. Eu vejo. Dado seu excelente trabalho habitual, presumi que você seria perfeita para isso, mas o RH sinalizou algumas preocupações com sua situação financeira atual. É claro que as verificações de crédito mostrariam as consultas recentes, as contas fraudulentas, a queda do score. Estou lidando com uma situação de roubo de identidade, expliquei tentando manter minha voz firme, relacionado à família. Eu registrei todos os relatórios apropriados e estou trabalhando com a Serasa para resolver isso. A expressão de Cíntia suavizou um pouco. Lamento ouvir isso. Infelizmente, o cronograma da Eldorado não nos permite esperar pela resolução. Tive que designar o Caio como líder. Caio, meu colega, que havia começado 6 meses depois de mim e tinha menos experiência em análise financeira. Foi um revés profissional que eu não podia me dar ao luxo de ter, especialmente dada a minha crise financeira pessoal. Eu entendo, eu disse, embora quisesse gritar com a injustiça de tudo aquilo. Assim que sua situação for resolvida, nós a reconsideraremos para oportunidades semelhantes, acrescentou Cíntia. Mas nós duas sabíamos que o dano estava feito. Em nosso setor, reputação era tudo, e os rumores se espalhavam rapidamente. A decepção profissional foi apenas o começo. Naquele fim de semana, recebi uma carta da administradora do meu condomínio informando que minha solicitação de renovação de aluguel havia sido recusada devido ao não cumprimento dos requisitos de crédito atuais. Meu contrato de aluguel terminaria em 45 dias, o que significava que eu tinha pouco mais de um mês para encontrar uma nova moradia no competitivo mercado de aluguel de São Paulo, com um score de crédito destruído. Passei o domingo procurando apartamentos apenas para ser rejeitada por 3 proprietários diferentes assim que eles checavam meu crédito. O quarto, um prédio degradado em um bairro que eu havia especificamente evitado devido à sua alta taxa de criminalidade, concordou em me alugar apenas com um depósito de caução adicional de R$10.000 e o aluguel do primeiro e do último mês adiantados. Sem outras opções e com o tempo se esgotando, assinei o contrato, esgotando minhas economias restantes para cobrir os custos aumentados da moradia. O apartamento era menor, com problemas de encanamento e aquecimento não confiável, mas era tudo o que eu conseguia garantir. Enquanto eu empacotava meus pertences, embrulhando cuidadosamente a louça de jantar que havia sido usada naquele fatídico jantar de Natal, a realidade de como minha vida havia sido completamente virada de cabeça para baixo realmente me atingiu. Em apenas 2 semanas, eu havia perdido minha estabilidade financeira, minha oportunidade profissional e, agora,
minha casa. A vida cuidadosa e responsável que eu havia construído estava desmoronando ao meu redor. O estresse começou a se manifestar fisicamente. Desenvolvi insônia, ficando acordada à noite fazendo cálculos na cabeça, tentando descobrir como pagar dívidas fraudulentas enquanto cobria minhas despesas de vida aumentadas. Perdi peso à medida que meu apetite desaparecia. Meu cabelo começou a cair em tufos, entupindo o ralo do chuveiro todas as manhãs. Durante uma noite particularmente ruim, quando eu não conseguia parar minha mente de acelerar, pesquisei online por suporte a vítimas de roubo de identidade familiar e encontrei uma terapeuta especializada em casos como o meu. A doutora Helena Costa tinha 20 anos de experiência aconselhando vítimas de abuso financeiro familiar. Em nossa primeira sessão, desmoronei completamente, soluçando enquanto detalhava as traições grandes e pequenas que me levaram ao seu consultório. O que você está vivenciando é trauma financeiro, explicou a doutora Costa, e é agravado pelo fato de que os agressores são pessoas que deveriam amar e proteger você. Fico me perguntando o que fiz de errado, admiti. Se eu tivesse sido mais cuidadosa ou menos confiante. Isso não é sua culpa, ela disse firmemente. Sua família tomou decisões calculadas para explorá-la. A culpa é deles, não sua. Nas semanas seguintes, nossas sessões se tornaram um salva-vidas. A doutora Costa me ajudou a entender a dinâmica que me tornou vulnerável a esse tipo de abuso e me deu ferramentas práticas para estabelecer limites e reconstruir meu senso de autoestima. Durante esse tempo, o único ponto positivo na minha vida era Rafael, o homem com quem eu estava namorando há quase 5 meses. Ele me apoiou quando expliquei minha situação de moradia, até mesmo me ajudando a mudar para o novo apartamento. Você vai superar isso, ele me assegurou, pendurando cortinas na minha nova sala de estar. Você é a pessoa mais forte que conheço. A confiança dele em mim era tocante, especialmente quando eu me sentia tudo menos forte. Naquela noite, enquanto estávamos sentados no meu sofá comendo comida de delivery porque minha cozinha ainda estava em caixas, decidi confiar totalmente nele sobre a situação de roubo de identidade. Não é apenas roubo de identidade comum, expliquei. É meu pai. Ele tem aberto contas em meu nome há pelo menos 1 ano e meio. O garfo de Rafael parou a meio caminho da boca. Seu pai? Você tem certeza? A polícia rastreou os pedidos para endereços IP na área dele. E o momento se correlaciona com os problemas financeiros dele no ano passado. Além disso, ele é o único que teria acesso a todas as minhas informações pessoais. Isso é muito sério, Rafael disse, largando meu garfo. Você vai prestar queixa? Eu registrei relatórios, mas casos familiares são complicados. O policial com quem falei não estava otimista quanto à acusação. Rafael ficou quieto por um longo momento. Você acha que isso é sensato? Processar legalmente seu próprio pai? A pergunta me pegou de surpresa. Ele roubou minha identidade e acumulou R$250 mil em dívidas fraudulentas. Que escolha eu tenho? Eu só quero dizer, família é família, sabe? Talvez haja uma maneira de resolver isso sem envolver a lei. Uma pequena campainha tocou no fundo da minha mente. Essa era a mesma linguagem que minha família havia usado para me manipular por anos. Família é família, como justificativa para a exploração. Não há como resolver com alguém que comete fraude, eu disse com cuidado. Claro, mas vale a pena destruir seu relacionamento com toda a sua família por causa de dinheiro? Não é apenas sobre dinheiro, Rafael. É sobre anos de manipulação e abuso. Ele suspirou, um som que sugeria que eu estava sendo difícil. Eu entendo que você está chateada. Eu só acho que ir para o tudo ou nada pode ser algo de que você se arrependa mais tarde. Nos dias seguintes, as perguntas de Rafael ficaram mais específicas, mais investigativas. Ele queria saber se eu já havia falado com um advogado, se havia assinado alguma declaração, quais evidências eu havia enviado à polícia. Cada pergunta parecia inocente por si só, mas coletivamente elas formavam um padrão que me deixava cada vez mais desconfortável. Minhas suspeitas aumentaram quando Rafael deixou o celular desacompanhado enquanto tomava banho no meu apartamento. Eu nunca fui do tipo que espiona, mas algo no comportamento recente dele havia acionado alarmes que eu não podia ignorar. O celular dele estava desbloqueado.
Abri suas chamadas recentes e senti meu sangue gelar. Várias chamadas de e para um número que reconheci instantaneamente, o do meu pai. Com os dedos trêmulos, verifiquei suas mensagens de texto. Lá estava, uma conversa que se estendia por 6 meses anterior ao nosso relacionamento. Ronaldo, ela gosta de tipos intelectuais, museus de arte, filmes indie. Comece por aí, Rafael. Rafael. Primeiro encontro correu bem. Ela é cautelosa, mas se abriu sobre o trabalho. Ronaldo. Bom, vá com calma. Preciso saber sobre as finanças dela eventualmente. Rafael. Ela mencionou uma conta poupança hoje. Muito cuidadosa com o dinheiro. As trocas continuavam, documentando cada marco do nosso relacionamento. Cada pedacinho de informação pessoal que eu havia compartilhado, tudo relatado ao meu pai como inteligência de um espião. Quando Rafael saiu do banheiro, eu estava sentada no sofá com o celular dele na mão e lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você está trabalhando com meu pai, eu disse, minha voz mal audível. A expressão dele mudou de surpresa para cálculo e para remorso tão rapidamente que eu quase perdi as transições. Isabela, eu posso explicar. Explicar o quê? Que nosso relacionamento inteiro é uma mentira? Que você tem coletado informações sobre mim por meses? Não começou assim? Ele insistiu. Seu pai me procurou? Sim. Ele disse que estava preocupado com você, que você tinha problemas financeiros e não estava aceitando ajuda. E você acreditou nele, um completo estranho? Ele foi muito convincente, e ele se ofereceu para pagar meus empréstimos estudantis se eu pudesse ajudar a ficar de olho em você. A traição era tão completa, tão calculada, que eu ainda não conseguia sentir raiva. Apenas um vazio se espalhando pelo meu peito. Vá embora, eu disse calmamente. Isabela, por favor, o que eu sinto por você agora é real. Vá embora, gritei, atirando o celular dele contra a parede, onde deixou uma marca no gesso. Depois que Rafael saiu, eu me sentei no meu apartamento vazio, cercada por caixas semi-abertas, e me senti mais sozinha do que jamais havia sentido na vida. Todos em quem eu confiei me traíram. Todos que eu amei me usaram. Naquele momento de isolamento completo, cheguei a um ponto de ruptura. A Isabela, cuidadosa, responsável e sempre disponível, que passou a vida tentando ganhar a aprovação da família, não existia mais. Em seu lugar estava alguém novo, alguém sem nada a perder. Na semana seguinte à descoberta da traição de Rafael, eu desabei completamente. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, incapaz de encarar as luzes fluorescentes e as conversas fiadas do escritório. Mal comia, subsistindo de bolachas e tigelas ocasionais de cereal, quando me lembrava de que comida era necessária. Parei de atender meu celular, mesmo para números desconhecidos, com medo de qual nova traição poderia estar à espera. Meu apartamento permaneceu semiaberto, caixas servindo como móveis improvisados no espaço escassamente mobiliado. Movi-me entre a cama e o sofá como um fantasma, dormindo em horários estranhos e olhando para o teto quando o sono não vinha. No 5º dia dessa existência, meu celular tocou com um número que eu não reconhecia, mas com um código de área do Rio Grande do Sul. Contra meu bom senso, atendi. Isabela, é a Aline Rabelo. O nome levou um momento para ser registrado. Aline, da faculdade. Tínhamos sido colegas de quarto no 2º ano antes de ela se transferir para uma faculdade no sul do país. Tínhamos perdido contato, exceto por curtidas ocasionais nas redes sociais. Aline, eu disse, minha voz rouca por falta de uso. Oi, graças a Deus você atendeu. Estou tentando falar com você há dias. Suas redes sociais estão desativadas e fiquei preocupada quando amigos em comum mencionaram postagens estranhas do seu pai. O simples ato de alguém do meu passado estar preocupado o suficiente para rastrear meu número trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Tem sido um período difícil, consegui dizer. Me conta, ela disse, sua voz calorosa com preocupação genuína. O que está acontecendo? Então eu contei tudo a ela. O vídeo de Natal, o roubo da conta bancária, a fraude de identidade, a traição de Rafael. Assim que comecei, as palavras jorraram em uma torrente que eu não conseguia controlar. Aline ouviu sem interromper, fazendo pequenos sons de choque e simpatia em momentos apropriados.
Isabela, ela disse quando eu finalmente me esgotei. Isso é abuso financeiro clássico e é crime. A polícia disse que casos familiares são difíceis de processar. A polícia comum nem sempre está equipada para lidar com crimes financeiros complexos, ela disse. Tenho uma amiga que trabalha com vítimas de abuso financeiro por meio de uma organização de assistência jurídica sem fins lucrativos. Ela pode ajudar. Posso te conectar? Foi a primeira oferta real de ajuda que recebi desde que esse pesadelo começou. Sim, por favor. No dia seguinte, conversei com Lúcia Oliveira, uma defensora de vítimas de abuso financeiro com formação em serviço social e direito. Ela ouviu minha história com interesse profissional, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer cronogramas e documentação. Você já fez muitas coisas certas, ela disse quando terminei. Congelar seu crédito, registrar relatórios, documentar a fraude, mas há passos adicionais que devemos tomar. Na semana seguinte, com a orientação de Lúcia, comecei a montar uma trilha de papel abrangente. Coletei extratos bancários, relatórios de crédito, boletins de ocorrência e os documentos de empréstimo fraudulentos que meu pai havia criado. Lúcia me conectou a um especialista em recuperação de crédito que iniciou o processo minucioso de contestar cada conta fraudulenta. Também comecei a trabalhar com uma conselheira financeira que me ajudou a criar um orçamento de emergência para superar a crise até que meu crédito pudesse ser restaurado. Isso significou cortar todas as despesas não essenciais, aceitar trabalho como analista financeira freelancer nas noites e fins de semana e rastrear cuidadosamente cada real. O trabalho era exaustivo, mas proposital. Pela primeira vez desde o Natal, senti uma sensação de movimento para frente, em vez de apenas queda livre. Lúcia também recomendou um grupo de apoio para vítimas de abuso financeiro familiar. A princípio, resisti à ideia, desconfortável em compartilhar minha história com estranhos. Mas depois de um dia particularmente difícil, quando uma agência de cobrança ligou para o meu local de trabalho, concordei relutantemente em participar. O grupo se reunia em um centro comunitário no centro de São Paulo, um círculo de 10 cadeiras ocupadas por pessoas com aparência notavelmente normal. Eu não tinha certeza do que esperava. Talvez indivíduos visivelmente quebrados, mas eram pessoas comuns de várias idades e origens. À medida que começaram a compartilhar suas histórias, fui atingida pelas semelhanças em nossas experiências. A mãe de Lídia havia estourado cartões de crédito em nome dela quando ainda estava na faculdade. O irmão de João havia roubado sua identidade para financiar um vício em jogos de azar. Os pais de Regiane a haviam manipulado para que assinasse a transferência de sua herança dos avós. Quando chegou a minha vez, as palavras vieram mais facilmente do que eu esperava. Essas pessoas entendiam de uma forma que até mesmo amigos bem-intencionados não podiam. Elas acenavam em reconhecimento às táticas de gaslighting, a manipulação, a esmagadora autocrítica que acompanhava tal traição. A parte mais difícil, admiti, é que ainda me pego pensando se estou exagerando, se talvez eles estejam certos e eu esteja sendo egoísta com dinheiro. Cabeças acenaram ao redor do círculo. É assim que eles mantêm o controle, disse Renato, um homem mais velho cujo filho havia drenado suas contas de aposentadoria. Eles fazem você questionar sua própria realidade, seu próprio direito de se proteger. Você não está exagerando, Lídia me assegurou. O que eles fizeram foi crime, ponto final. Pela primeira vez, senti-me verdadeiramente compreendida. Esses estranhos me deram permissão para ficar com raiva, para me proteger, para revidar. Todas as coisas que minha família havia me condicionado a ver como egoístas ou irracionais. Com esse novo sistema de apoio em vigor, comecei a reconstruir. Voltei ao trabalho em tempo integral, explicando a Cíntia que estava lidando com roubo de identidade e trabalhando com profissionais para resolvê-lo. Ela parecia impressionada com minha abordagem organizada e prometeu me manter em mente para futuras oportunidades de liderança. Também implementei medidas de privacidade extremas em todas as áreas da minha vida. Mudei meu número de telefone e o mantive confidencial. Aluguei uma caixa postal para toda a correspondência. Usei uma VPN para todas as atividades na internet. Configurei alertas para qualquer atividade no meu relatório de crédito. Até mudei minha rotina, pegando rotas diferentes para o trabalho e variando meus padrões de compra.
Essa hipervigilância era exaustiva, mas necessária. Eu tinha aprendido da maneira mais difícil que o alcance da minha família era extenso e suas táticas inescrupulosas. 3 semanas depois de ingressar no grupo de apoio, recebi um e-mail preocupante de Lúcia. Lúcia. Isabela, surgiu algo preocupante. Há um site que parece focado em desacreditá-la. Acho que você deveria ver, mas prepare-se, é perturbador. O link levava a um site com design profissional intitulado A Verdade sobre Isabela Gouveia. Ele continha fotos minhas cuidadosamente selecionadas e muitas vezes alteradas, e-mails e trocas de texto fabricadas e longas narrativas sobre minha suposta instabilidade financeira e manipulação de minha família amorosa. Havia depoimentos de fontes anônimas alegando que eu havia pedido dinheiro emprestado e me recusado a pagar. Havia uma seção dedicada ao meu histórico de problemas de saúde mental, completa com evidências fabricadas de tratamentos que nunca fiz para condições que eu não tinha. O mais perturbador é que havia fotos privadas que eu não tinha ideia de que existiam. Eu dormindo no meu sofá, eu checando minha conta bancária no meu laptop, até mesmo eu entrando no consultório da minha terapeuta. Eles estavam me stalking, documentando meus movimentos, invadindo meus momentos mais privados. Na parte inferior da página, havia um formulário de contato incentivando qualquer pessoa com informações adicionais sobre os esquemas financeiros de Isabela a enviar detalhes anonimamente. Era uma tentativa calculada de destruir minha reputação, meu crédito e minha credibilidade de uma só vez. A mensagem era clara: revide e nós vamos aniquilá-la. Liguei para a Lúcia imediatamente, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Já tirei capturas de tela de tudo e registrei uma denúncia. Ela me garantiu. Mas Isabela, isso cruza várias linhas legais. Não é mais apenas abuso financeiro. É assédio, stalking e difamação. O que eu faço? Perguntei, sentindo-me menor e mais vulnerável do que nunca. Isso está além do que eu posso lidar sozinha, Lúcia admitiu. Você precisa de representação legal, alguém especializado em casos como este. Não posso pagar um advogado, eu disse. A ironia não passou despercebida. Minha família havia roubado tanto de mim que eu não podia pagar para lutar contra o roubo deles. Deixe-me fazer algumas ligações, Lúcia disse. Há advogados que aceitam esses casos com base em honorários de contingência quando há evidência clara de atividade criminosa. Não desista, Isabela. Este site não é um sinal de que você está perdendo. É um sinal de que eles estão com medo de você revidar. Naquela noite, no meu apartamento esparso, cercada por evidências de como minha vida havia sido completamente desmantelada, cheguei ao fundo do poço. Sentei-me no chão do meu banheiro, soluçando até não ter mais lágrimas, sentindo-me totalmente derrotada. E então, naquele momento de desespero completo, algo inesperado aconteceu. O peso esmagador do medo e da desamparo começou a se transformar em outra coisa, raiva pura e clarificadora. Não o tipo destrutivo que queima tudo em seu caminho, mas o tipo focado que forja o aço. Eles tinham tirado meu dinheiro, minha casa, meu relacionamento, e agora estavam tentando tirar meu futuro, mas havia uma coisa que eles não podiam tirar, a menos que eu lhes desse: minha vontade de lutar. Levantei-me do chão, lavei o rosto e olhei para mim mesma no espelho. A mulher que me encarava estava exausta e ferida, sim, mas também mais determinada do que eu jamais a tinha visto. Basta, eu disse para meu reflexo. Chega. Eu tinha chegado ao fundo do poço. O único caminho que restava era para cima. Na manhã seguinte à descoberta do site, recebi uma ligação de Lúcia. Isabela, acho que encontrei alguém que pode te ajudar. O nome dela é Doutora Juliana Aguiar, e ela é especialista em crimes financeiros complexos e casos de roubo de identidade familiar. 2 horas depois, eu estava sentada em um imponente escritório no centro de São Paulo, com vista para a cidade, explicando minha situação à doutora Juliana Aguiar, uma mulher de olhos penetrantes na casa dos 60 anos, com a intensidade focada de alguém que gostava de desafios intelectuais. Ao contrário do policial que havia pegado meu relatório, Juliana parecia energizada pelos detalhes do meu caso, ocasionalmente acenando ou fazendo anotações rápidas enquanto eu falava. O site é realmente uma boa notícia, ela disse quando terminei.
Boa notícia? Repeti, perplexa. É evidência de assédio contínuo, difamação e stalking. Todos crimes passíveis de processo. Mais importante, isso mostra que eles estão com medo. As pessoas não escalam para esse nível, a menos que se sintam genuinamente ameaçadas. Mas eu não fiz nada além de tentar me proteger. Exatamente, disse Juliana, inclinando-se para a frente. Você não está mais jogando pelas regras deles. E isso os aterroriza. Abusadores familiares dependem de que as vítimas permaneçam em silêncio e complacentes. Então, o que podemos realmente fazer? Muita coisa, ela disse com o primeiro sorriso que eu havia visto nela. Primeiro, estou aceitando seu caso com base em honorários de contingência. Se ganharmos, e eu acredito que vamos, minhas taxas virão do acordo. Se perdermos, você não me deve nada. O alívio de não ter que encontrar dinheiro para a representação legal foi avassalador. Segundo, ela continuou, estamos entrando com pedidos de medidas protetivas contra todos os membros da família imediatamente. O site e as fotos de stalking nos dão motivos de sobra. Isso realmente vai impedi-los? Isso nos dá alavancagem legal se eles continuarem, mas o mais importante, cria um registro oficial do comportamento deles. Juliana delineou uma estratégia abrangente, que incluía ações cíveis, por roubo de identidade, difamação e assédio, além de trabalhar com as autoridades para buscar acusações criminais onde aplicável. Isso não será rápido ou fácil, ela alertou. Esses casos geralmente levam meses, às vezes anos. Você está preparada para isso? Pensei em tudo o que já havia suportado, em tudo o que havia sido tirado de mim. Sim, eu quero minha vida de volta e quero que eles enfrentem as consequências. Ótimo, disse Juliana com um aceno de aprovação. Agora preciso que você me conte absolutamente tudo desde o começo, cada detalhe, não importa quão pequeno ou aparentemente sem importância. Nas horas seguintes, eu conduzi Juliana por toda a história do meu relacionamento com minha família, desde a morte da minha mãe, quando eu tinha 16 anos, até a recente descoberta da traição de Rafael. Juliana fez perguntas investigativas, muitas vezes voltando para esclarecer cronogramas ou conexões que eu não havia notado. O padrão de comportamento do seu pai sugere que esta não é a primeira vez que ele faz isso, ela observou. A sofisticação da fraude, a resposta familiar coordenada, as táticas de escalada, estas não são as ações de um agressor de primeira viagem. O comentário desencadeou uma memória que eu quase havia esquecido. Minha tia Sônia, irmã da minha mãe. Ela parou de falar com meu pai anos atrás. Disseram-me que era porque ela tinha ciúmes do casamento deles. Mas agora eu me pergunto. Os olhos de Juliana se aguçaram. Você tem informações de contato da Sônia? Não atuais. Perdemos o contato depois que minha mãe morreu. Encontrá-la deve ser nossa prioridade. Se seu pai tem um histórico desse comportamento, isso fortalece consideravelmente nosso caso. Com os recursos de Juliana, localizar tia Sônia levou menos de 48 horas. Ela estava morando em Curitiba, tendo se mudado para lá logo depois de cortar laços com meu pai 14 anos antes. Quando liguei para ela, houve um longo silêncio depois que me apresentei. Isabela, ela finalmente disse, sua voz embargada pela emoção. Pensei em você tantas vezes ao longo dos anos. Tentei manter contato depois que sua mãe morreu, mas seu pai... Eu sei, eu disse, embora estivesse apenas começando a entender a extensão das manipulações do meu pai. Tia Sônia, preciso te perguntar algo importante. Por que você realmente parou de falar com meu pai? A história que ela contou confirmou as suspeitas de Juliana e quebrou meu coração mais uma vez. Meu pai havia drenado sistematicamente a herança da minha mãe após a morte dela, dinheiro que deveria ter sido para nós 4 filhos. Quando tia Sônia o confrontou, ele virou a família contra ela, pintando-a como gananciosa e instável. Ele pegou tudo, ela disse. A raiva ainda evidente em sua voz depois de todos esses anos. E quando tentei lutar contra ele legalmente, ele se certificou de que ninguém acreditaria em mim. Você estaria disposta a fornecer uma declaração sobre o que aconteceu? Perguntei. Estou montando um processo legal contra ele por crimes financeiros semelhantes. Se eu estaria, ela respondeu sem hesitar. Esperei 14 anos para alguém finalmente vê-lo pelo que ele é.
O testemunho de tia Sônia forneceu um contexto crucial para o padrão de abuso financeiro do meu pai, mas ela não era a única. À medida que a investigação de Juliana avançava, descobrimos que meu pai havia vitimado vários outros, incluindo minha avó materna durante os últimos anos de sua vida. Registros bancários mostravam que ele havia esvaziado sistematicamente as contas dela enquanto servia como seu cuidador, usando táticas perturbadoramente semelhantes às que ele havia empregado contra mim. Quando ela faleceu, suas substanciais economias de aposentadoria haviam diminuído para quase nada. Seu pai não é apenas um golpista oportunista, Juliana explicou enquanto revisávamos as crescentes evidências. Ele é o que chamamos de predador financeiro, alguém que ataca e explora deliberadamente indivíduos vulneráveis, muitas vezes membros da família. O escopo de seus crimes era impressionante. Ao longo de 2 décadas, ele havia roubado centenas de milhares de reais de pelo menos 6 pessoas diferentes, sempre usando o mesmo manual: obter acesso, isolar a vítima, drenar gradualmente seus recursos e, em seguida, desacreditá-la se ela revidasse. Meus irmãos haviam sido vítimas e cúmplices, manipulados por nosso pai, mas, em últimas análises, fazendo suas próprias escolhas para participar da exploração. Cada um havia desempenhado um papel específico no esquema. Patrícia como a distração, Tiago como seu falso aliado, Letícia como a suposta inocente. À medida que nosso caso se consolidava, a notícia começou a se espalhar. 2 jornalistas de um jornal local entraram em contato, interessados em cobrir o que descreveram como um padrão de abuso financeiro de idosos e roubo de identidade ao longo de décadas. Com a orientação cuidadosa de Juliana, concordei em dar uma entrevista, esperando que a conscientização pública pudesse ajudar a proteger outros de predadores semelhantes. O artigo, quando foi publicado, foi completo e condenatório. Intitulado Predador Familiar. Um rastro de abuso financeiro de 2 décadas detalhava os métodos do meu pai e os sistemas que falharam em proteger suas vítimas. Incluía declarações de especialistas em abuso financeiro, depoimentos de outras vítimas e uma explicação dos sinais de alerta para os quais os outros deveriam estar atentos. No dia seguinte ao artigo, recebi uma ligação de Juliana. "O Ministério Público acabou de entrar em contato comigo", ela disse. Uma excitação incomum em sua voz, tipicamente comedida. "Eles querem se encontrar para discutir a busca por acusações criminais contra seu pai. Não apenas pelo roubo de identidade contra você, mas pelo abuso sistemático de sua avó." "Eles estão realmente levando isso a sério?" Perguntei, mal ousando ter esperança. O artigo do jornal criou pressão, e as evidências que reunimos são convincentes. Isabela, este é um desenvolvimento significativo. As acusações criminais acarretam penalidades muito mais pesadas do que as ações cíveis. 3 dias depois, estávamos sentadas em uma sala de conferências com 2 promotores, revisando meticulosamente as evidências que havíamos reunido. Eles fizeram perguntas diretas, tomaram notas copiosas e trocaram olhares significativos à medida que detalhes particularmente condenatórios surgiam. "Acreditamos que há evidências suficientes para buscar múltiplas acusações de crime", disse o promotor principal finalmente. "Abuso financeiro de idoso, roubo de identidade, fraude eletrônica e potencialmente outras, à medida que continuamos investigando." Pela primeira vez, desde que este calvário começou, senti uma sensação de vindicação. O sistema que inicialmente parecia tão indiferente à minha situação, estava finalmente respondendo. Meu pai enfrentaria consequências reais por suas ações, não apenas contra mim, mas contra todos que ele havia prejudicado ao longo dos anos. Ao sair do escritório do Ministério Público naquele dia, eu estava mais ereta do que em meses. O caminho pela frente ainda seria longo e difícil, mas eu não estava mais andando sozinha ou no escuro. Naquela noite, recebi um e-mail inesperado de Tiago. "Precisamos conversar. Não sobre as coisas legais, sobre a verdade." Depois de consultar Juliana, concordei em encontrá-lo em um parque público com uma assistente legal do escritório de Juliana posicionada por perto para testemunhar a interação. Quando cheguei, Tiago parecia diminuído de alguma forma. O irmão mais novo, arrogante, substituído por um homem assombrado que não conseguia me encarar. "Não consigo mais fazer isso", ele disse sem preâmbulos. "As mentiras, a manipulação, tudo isso.
Estou exausto. Por que agora? Perguntei, cautelosa com outra armadilha. O artigo, ele disse simplesmente. Ver tudo aquilo exposto daquela forma. Eu não podia mais fingir. O que fizemos com você, o que o pai fez com a vovó e a tia Sônia, é indefensável. No entanto, você defendeu isso. Participou disso. Ele acenou com a cabeça, aceitando a acusação. Eu fiz? Por anos, eu disse a mim mesmo que era apenas a família ajudando a família, que você podia pagar, que você nos devia de alguma forma. Mas essa era apenas a voz dele na minha cabeça, não a realidade. O que você quer, Tiago? Fazer uma declaração, contar aos investigadores o que eu sei, tudo o que eu sei. Ele levantou-se o olhar, finalmente encontrando meus olhos. Não estou pedindo perdão, Isabela. Eu não mereço isso. Mas preciso fazer algo certo pela primeira vez. Estudei seu rosto, procurando sinais de engano. Tudo o que vi foi exaustão e remorso. Fale com minha advogada, eu disse, entregando-lhe o cartão de Juliana. Se você está falando sério sobre limpar a barra, ela vai te ajudar a fazer isso direito. O depoimento de Tiago provou ser o ponto de virada. Com seu relato interno de como meu pai havia orquestrado o abuso financeiro, coordenado a resposta da família e planejado as medidas de retaliação, o Ministério Público acelerou sua investigação. Em semanas, eles emitiram um mandado de prisão para meu pai por 14 acusações separadas, incluindo roubo de identidade, fraude eletrônica, abuso financeiro de idoso, stalking e conspiração. A notícia saiu em uma terça-feira de manhã. Na terça-feira à tarde, meu telefone tocava constantemente com ligações de jornalistas em busca de comentários, parentes distantes, expressando choque ou apoio, e até mesmo um produtor de um programa de notícias nacional interessado em apresentar minha história como parte de uma série sobre abuso financeiro familiar. Durante tudo isso, mantive os limites cuidadosos que havia estabelecido com a ajuda de Juliana. Encaminhei todas as perguntas da mídia para o escritório dela, mantive meu novo endereço confidencial e continuei a me concentrar na reconstrução da minha saúde financeira e emocional. Como Juliana havia previsto, o caminho seria longo. Mas pela primeira vez desde aquele dia de Natal em que meu pai havia postado aquele vídeo humilhante, eu podia ver um caminho claro a seguir. Não apenas para a recuperação, mas para um tipo de justiça que eu antes pensava ser impossível. 10 meses após aquele fatídico Natal, eu estava em um tribunal, observando enquanto meu pai era levado algemado. A juíza havia negado a fiança, citando as medidas extraordinárias que meu pai havia tomado para intimidar testemunhas e obstruir a justiça. O julgamento criminal foi exaustivo. Meu pai havia contratado um caro advogado de defesa que tentou me pintar como instável e financeiramente irresponsável, mas a evidência era esmagadora. Registros bancários, solicitações de crédito, o site difamatório, fotos de stalking, documentos falsificados e depoimentos de múltiplas vítimas, incluindo Tiago e tia Sônia, haviam criado um caso intransponível contra ele. A sentença foi igualmente decisiva. 8 anos em regime fechado pelos vários crimes financeiros, com sentenças consecutivas adicionais pelas acusações de assédio e stalking. A juíza foi particularmente dura em sua avaliação, chamando meu pai de predador calculista que explorou a confiança de membros da família para ganho pessoal. Patrícia e Letícia receberam sentenças menores: 3 anos de liberdade condicional cada, aconselhamento financeiro obrigatório e ordens de restituição exigindo que elas pagassem cada real que haviam tirado de mim. Ambas acabaram seguindo o exemplo de Tiago e cooperaram com os promotores, embora suas declarações tivessem sido mais interesseiras e menos francas do que a dele. O caso civil havia sido concluído 2 meses antes, com uma decisão a meu favor de quase R$1.500.000. O total combinado dos fundos roubados, dívidas fraudulentas, honorários legais e danos punitivos. O tribunal também havia emitido medidas protetivas permanentes contra todos os 3 irmãos e meu pai, legalmente proibindo-os de qualquer contato comigo. Ao sair do tribunal naquele dia, Juliana caminhou ao meu lado, sua expressão satisfeita, mas solene.
Como você se sente? Ela perguntou enquanto descíamos os degraus de pedra. Surreal, admiti. Parte de mim ainda não consegue acreditar que isso finalmente acabou. Os procedimentos legais acabaram, ela corrigiu gentilmente. A cura está apenas começando. Ela estava certa, é claro. A batalha externa havia sido vencida, mas a interna... Reconstruir meu senso de segurança, aprender a confiar novamente, processar a dor de perder toda a minha família. Esse trabalho estava em andamento. A recuperação financeira havia sido mais direta. Com as decisões judiciais em mãos, a Serasa havia removido todas as contas fraudulentas do meu registro. Meu score de crédito gradualmente se recuperou, embora levasse mais um ano para se recuperar totalmente. Os pagamentos de restituição estavam chegando e, embora eu provavelmente nunca visse o valor total que minha família havia roubado, eu tinha o suficiente para reconstruir uma base financeira sólida. 3 semanas após a sentença criminal, mudei-me para um novo apartamento em um prédio seguro, com vigilância por vídeo e acesso restrito, pequeno, mas claro, com grandes janelas que enchiam o espaço de luz natural. Era o primeiro lugar que realmente parecia seguro desde que o calvário começou. Minha vida profissional também tomou um rumo inesperado. Depois que o caso recebeu atenção pública, fui abordada por uma organização sem fins lucrativos dedicada à prevenção do abuso financeiro. Eles estavam procurando alguém com experiência financeira e pessoal para ajudar a desenvolver programas educacionais para populações vulneráveis. Após muita consideração, aceitei um cargo como diretora de educação financeira. O papel significava um pequeno corte salarial em relação ao meu emprego corporativo, mas o trabalho era profundamente significativo. 3 dias por semana, eu desenvolvia currículos e materiais de treinamento. Nos outros 2, conduzia workshops para idosos, sobreviventes de violência doméstica e jovens adultos que saíam de abrigos, todos grupos com alto risco de exploração financeira. A primeira vez que fiquei diante de uma sala de participantes idosos e compartilhei minha história, fiquei apavorada. Mas a resposta deles, os acenos de reconhecimento, as perguntas que revelavam suas próprias vulnerabilidades, a gratidão por estratégias de proteção específicas, me convenceu de que era aqui que eu precisava estar. Você está transformando algo terrível em algo bom. A doutora Costa havia observado durante uma de nossas sessões de terapia contínuas. Isso não é apenas resiliência, é transformação. Minha vida pessoal demorou mais para se reconstruir após a traição de Rafael. Eu hesitei em buscar novos relacionamentos, mas gradualmente formei conexões através do meu grupo de apoio, meu novo local de trabalho e até mesmo uma aula de cerâmica que comecei como forma de alívio do estresse. Esses relacionamentos eram diferentes, construídos com base no respeito mútuo em vez de obrigação, com limites claros que eram honrados em vez de violados. Eu havia aprendido a reconhecer os sinais de alerta de manipulação e a confiar em meus instintos quando algo parecia errado. 6 meses após o julgamento criminal, recebi uma carta de Tiago encaminhada pelo escritório de Juliana, conforme exigido pela medida protetiva. Ela a havia examinado cuidadosamente, garantindo que não continha manipulação ou ameaças antes de me entregar. Tiago, estou fazendo terapia agora, tentando entender por que participei de ferir a única pessoa que sempre tentou me ajudar. Não espero perdão. Eu só queria que você soubesse que estou tentando me tornar alguém melhor do que eu era. Alguém que não teria feito essas coisas com você. Eu li a carta várias vezes, sentindo uma mistura complexa de emoções. Raiva, tristeza, uma leve nostalgia pelo irmão que um dia pensei ter. Escolhi não responder, não por maldade, mas por autoproteção. Talvez algum dia eu estivesse pronta para essa conversa, mas não agora. As feridas ainda estavam muito recentes, a confiança muito completamente quebrada. Tia Sônia se tornou uma presença constante na minha vida. Nossa conexão reconstruída através de chamadas telefônicas semanais e visitas ocasionais. Ela se mudou para São Paulo logo após o julgamento, querendo ficar mais perto de sua única sobrinha. Aos 68 anos, ela era vivaz e criativa, me apresentando a sua paixão por teatro local e jardinagem comunitária. Você me lembra muito sua mãe, ela me disse uma noite enquanto estávamos sentadas na minha pequena varanda, observando o pôr do sol sobre a cidade.
não apenas na aparência, mas no espírito. Ela ficaria tão orgulhosa de como você lidou com tudo isso. Essas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. Não as lágrimas feridas que eu havia derramado tantas vezes no ano passado, mas lágrimas de cura. Estar conectada à memória da minha mãe de uma forma tão positiva era um presente que eu não esperava. No aniversário daquele dia de Natal, eu organizei um tipo diferente de reunião. Meu apartamento estava cheio de pessoas que me ajudaram a recuperar minha vida. Juliana, Lúcia, a doutora Costa, amigos do meu grupo de apoio, colegas da organização sem fins lucrativos, tia Sônia e alguns novos amigos que entraram na minha vida durante o processo de reconstrução. Ao olhar para essas pessoas compartilhando comida e conversa em minha casa, percebi que havia criado algo que minha família biológica nunca havia me dado. Uma comunidade baseada em cuidado e respeito genuínos. Mais tarde, naquela noite, depois que meus convidados foram embora, sentei-me sozinha no meu sofá, refletindo sobre a jornada do ano passado. Eu havia perdido muito: relacionamentos familiares, segurança financeira, minha casa, meu senso de segurança e confiança. Mas eu também havia ganhado coisas que talvez nunca tivesse encontrado de outra forma. Um propósito que se alinhava com meus valores, relacionamentos construídos em conexão autêntica e, o mais importante, um conhecimento inabalável da minha própria força. A analista financeira que eu havia sido calcularia isso como uma perda líquida. A mulher que eu me tornei reconheceu isso como uma transformação dolorosa, mas necessária. Meu celular vibrou com uma mensagem de Juliana. Vi as notícias. Sua história inspirou a Assembleia Legislativa a introduzir um novo projeto de lei abordando especificamente o abuso financeiro familiar. Estão chamando de Lei Isabela Gouveia de Proteção Financeira Familiar. Seu sofrimento está mudando leis, Isabela. Isso é extraordinário. Sorri para essa mensagem, sentindo uma onda de orgulho silencioso. A jornada dolorosa não tinha sido apenas sobre recuperar minha própria vida. Estava criando ondas que poderiam proteger inúmeras outras pessoas de explorações semelhantes. Na manhã seguinte, eu estava na janela da minha cozinha, observando a cidade acordar enquanto tomava meu café. Ainda haveria dias difíceis pela frente, apelações judiciais para navegar, momentos de luto pela família que perdi, o trabalho contínuo de reconstruir a confiança em mim mesma e nos outros. Mas eu não era mais a mulher que havia arrumado talheres enquanto era secretamente filmada e ridicularizada. Eu não era mais a filha que buscava desesperadamente a aprovação daqueles que me viam apenas como um recurso a ser explorado. Eu não era mais uma vítima. Eu era Isabela Gouveia, sobrevivente, defensora e a arquiteta da minha própria vida. E essa vida, reconstruída das cinzas da traição, estava se tornando algo bonito por si só.